seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração, temporada 2022. E a gente escolheu a Festa da Uva e o stand da festa aqui no meio dos pavilhões da Festa da Uva para gravar entrevistas dessa temporada com mulheres que fazem a Festa da Uva acontecer, que fizeram essa festa ser diferente, essa 33ª edição. E a gente recebe hoje com muito carinho a Aline Fernanda Zilli, ela que é secretária de Cultura de Caxias do Sul e que também foi coordenadora geral do desfile cênico musical da Festa da Uva. Bem-vinda, Aline! Obrigada! Que prazer estar aqui falando, né, de mulherada, desses sons do coração que a gente tanto gosta. Que bom te ter aqui, Aline. Foi uma maratona o desfile cênico musical, conta pra gente. Foi sim, foi um desafio, né, o contexto todo de pandemia, essa necessidade de ter um cuidado, de em pouco tempo, né, colocar e ter segurança para que a gente pudesse colocar ele na rua, criar, né, toda a história, a dramaturgia. Então, realmente foi bem desafiador, mas tá aí, né, aconteceu, tá acontecendo e a gente fica bem feliz desse momento. Né? Aline, é gerenciar um monte de gente, né? Foram quantos figurantes? São 1.200 figurantes que participam, alguns dias com um pouco mais, um pouco menos durante a semana, porque é uma vivência de voluntários, né? Os figurantes, na sua maioria, são da comunidade, são pessoas que vivenciam a festa com todo amor e carinho neste período e se entregam. Então a gente tem cerca de 50 pessoas profissionais, artistas, que coordenam esses grupos para que eles apresentem, né, uma proposta, estejam dentro do contexto do desfile. Então a coordenação do desfile conta com várias áreas, né? A gente vê o que está passando na Sinimbu, mas a gente tem toda uma equipe técnica envolvida, a montagem, a construção dos carros alegóricos que começa lá em novembro e avança até o momento da festa. Então são várias equipes que acontecem e que funcionam para que a gente tenha esse resultado que encanta a plateia e que traz, né, o lúdico, que traz a cena para todos. Como é que ficou teu coração quando tu viu o desfile, assim? O primeiro, assim? Primeiro que eu sentei na plateia para assistir um desfile, né? Faz anos que eu trabalho no desfile, e inicialmente, né, como uma figurante, depois nas áreas artísticas. Então, assim, em 20 anos é a primeira vez que eu assisto um desfile. Sentadinha na plateia, olhando como todos. E aí, claro, um trabalho todo prévio com a equipe que estava executando de maneira muito primorosa. Mas foi muito legal, assim, sentar e ver aquilo tudo que a gente passou meses pensando, idealizando, achando alternativas, sofrendo porque não dava como a gente queria, ou mesmo vibrando porque deu melhor do que a expectativa. E sentar ali e ver essa realização, assim, o primeiro momento foi sabe aquele soprinho de, nossa, tá acontecendo, é realidade, isso, né, tá sendo feito. E aí depois foi muito emocionante, vários momentos, né? É difícil conter lágrimas, é difícil não olhar o todo, desde a parte técnica até, olha, a pessoa tá feliz desfilando, a plateia tá curtindo, tá dando certo a música, todos os detalhes, assim, tem um olhar técnico disso tudo, claro, pela minha vivência, e tem um olhar de público, olha, tá funcionando aquilo que a gente planejou, né? Porque a gente planeja em gabinete, com as pessoas, cada um depois sai, executa a sua parte, volta, traz os seus feedbacks, os seus relatos. E quando a gente vê isso tudo pela primeira vez na avenida, e é a primeira vez mesmo que a gente vê todos os elementos, dá uma sensação muito gostosa, assim, né? Que legal. Aline, tu contou uma história pra mim que eu acho que a gente podia dividir com as pessoas. Quando tu era criança, tu queria ter desfilado no curso alegórico, no desfile cênico. Sim. Como é que foi? Acho que era 92, 94, assim, o ano. E eu queria muito desfilar porque eu tinha ido com a minha avó assistir, tinha adorado e achado incrível. E aí eu fui, né, na reunião com a minha mãe. E lá pelas tantas a gente viu que não encaixava, ou por datas, eu não sei exatamente o que eram as condições, né, daquele período da minha família que não permitia que eu fosse figurante. Eu cheguei em casa, me joguei na cama e chorei, frustrada, dizendo, meu Deus, acabou minha vida, eu nunca mais vou conseguir ir, né, fiquei super revoltada com a família. E passou o tempo e eu tentava, né, fazer curso de teatro na época e não conseguia, tinha uma situação de família também que não era tranquila para esse sentido. E foi passando o tempo, passou,
E aí eu conheci o Jonas, meu companheiro, e a gente fez juntos um desfile no qual ele era o coordenador e eu era figurante. E aí pela primeira vez em 2006 eu desfilei numa festa da uva, né, junto com todos os outros figurantes. E aí foi uma alegria, né? Eu disse, meu Deus, olha, realizando um sonho de criança mesmo, assim. E aí 2006, aí depois 2010 eu fui coordenadora de uma pequena ala. Aí 2012 era um pouquinho maior, criava cenas junto. E aí eu fui me aperfeiçoando no teatro também como profissão. E aí hoje diretora de cultura e desfile. Então é uma trajetória que eu olho e me orgulho muito, assim, de comecei de fato lá pequenininha querendo participar e depois fazendo todos os estágios possíveis, né, para conhecer todas as aulas do desfile. Então, O que é Festa da Uva pra ti? Qual é a memória mais remota que tu tem? gente, pra mim eu acho que é um pouquinho da minha família, assim, sabe? Meus avós produtores de uva, minha família é relacionada sempre com o campo, então tem uma memória bem afetiva, assim, relacionada com esses momentos que era vir pra Caxias. Gente, minha família não é de longe, não é de fora da cidade, é de um bairro. E no bairro a gente dizia, vamos pra Caxias. Ah, que bairro? É o bairro São Ciro. E é pertinho de Ana Rec, enfim, então não era tão distante, mas é uma outra realidade, né? E aí no bairro a gente dizia, a gente vai pra Caxias, a gente vai pra Caxias ver a Festa da Uva. E aquilo, né, foi ficando de uma herança de família mesmo, de conversa. E aí Festa da Uva pra mim é isso, eu acho que tem esse apego de ser um programa com toda a família, sabe? Aline, e você se descobriu atriz muito cedo? Como é que foi isso para tua família? Porque é a tua carreira hoje principal, né? Claro, hoje você está na secretaria, tá à frente da Secretaria da Cultura, mas você, a tua profissão principal é atriz, né? Eu, no início, assim, todas as tentativas que eu fazia na escola, muito, né, caseiramente, brincando de teatro, enfim, sempre foram muito prazerosas para mim. E aí, quando mais adolescente, buscava isso como cursos, enfim, e sempre muito fora da minha realidade. E aí eu sempre queria, sempre rodeava esse universo, assim, ia assistir, eventualmente, né, se tinha uma apresentação na escola, eu puxava pra mim, com as colegas, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma apresentação, criava, né, todo um auê pra brincar disso, assim. E depois, quando de fato, assim, né, me formei na comunicação social, aí, ok, trabalhando já com o teatro, ainda mediando, né, o teatro não era a única profissão, era uma parte da minha renda, do meu trabalho. Chegou um momento que não, ok, dá pra seguir esta carreira. E aí mergulhar, né, muita técnica, aprendizado, viagem, intercâmbios, então aí sim, migrou pra ser realmente profissão que eu amo muito, né? Hoje eu sinto muita falta dos palcos e eu me deleito aproveitando com a plateia um desfile como esse, a Festa da Uva e as atividades. Como é que é ser atriz em Caxias do Sul? Gente, não só em Caxias, né? Mas a profissão artista, ela é uma profissão difícil, assim, no Brasil de uma maneira geral e nem sempre no mundo é fácil, né? Em Caxias, eu acho que tem algumas relações muito bonitas, assim, as pessoas quando se aproximam, quando te conhecem, quando conhecem o trabalho, muitas se achegam e viram fãs, de uma maneira muito querida, muito próxima, assim, e aí acompanham todos os trabalhos do grupo, acompanham todas as vivências. Quando a gente pensa nisso em termos de remuneração, em termos de, bom, esta é a minha profissão e eu vivo disso, bom, aí é desafiador, porque em nenhum lugar as políticas públicas são muito fáceis, tudo é um pouco mais difícil, e hoje eu sinto essa realidade, inclusive como gestora de cultura, né, dentro do município. Então, acho que sim, ainda tem muito caminho para que seja uma condição mais de reconhecimento mesmo como profissão, não como um hobby, né? E que também é importante, também é necessário, mas são coisas diferentes, são dedicações que pedem, né, outro esforço. Aline, hoje a situação se inverteu no desfile da Festa da Uva, né? O Jonas foi teu coordenador. Sim. Então você de figurante, você era figurante, ele era coordenador. Hoje você é a diretora e ele é um dos coordenadores do desfile. Como é que é trabalhar com o marido? Nos bastidores, porque a coisa ferve, né? Com
certeza. Assim, a gente trabalha o dia inteiro quando tá juntos, é muito, né, quando tá pensando num processo de criação, como foi o desfile, né? O desfile ele foi criado primeiro num pequeno núcleo que tinha eu, a Magali Quadros, a Cristina Calcanhoto e o Jonas Piccoli, e aí depois isso, né, tomando corpo e forma para que a gente engajasse as pessoas conforme a necessidade, a própria Paulinha Suzuki, outras pessoas que foram entrando para algumas áreas. E é muito legal, porque o Jonas é muito criativo, ele pensa, ele voa longe. E quando a gente está juntos, mesmo que não seja numa reunião de trabalho, a gente está jantando, ele vem com a ideia, ele pensa, ele traz sugestões. Então, sempre foi assim a nossa vivência juntos e não é diferente na festa, né? Então, São quantos anos já? Esse ano fecha 18 anos juntos. E tem algum momento que você diz, não, agora eu não vou falar de trabalho? Tem. Geralmente é um que puxa, né? Ou eu ou ele. Vocês tentam se policiar também pra... Sim. Quando é processo criativo, que a gente está idealizando, pensando, criando, é gostoso e vai, a gente não nota e quando vê, 1 da manhã a gente está lá sentado ao redor da mesa, né? Bebendo um vinho e pensando e criando. Quando é resolução de problemas, às vezes assim, bom, a gente tem que ter uma alternativa, essa é difícil, como é que a gente vai sair dessa? Às vezes a gente se coloca, gente, não adianta, daqui a gente não vai sair hoje com a resolução, vamos dar um tempo, vamos mudar de assunto, depois a gente vai, porque exige, né, um cuidado também até do relacionamento, para que isso não vire um atropelo e só trabalho, né? Ligar e desligar a tomada, né? Aline, o que tu faz para ligar a tomada? Para reabastecer as energias, as baterias? Tu sabe que eu sou muito leitora e livros adoro, amo, então isso no final de semana, nos meus momentos de folga eu já tento puxar, né? Agora às vezes é mais difícil, ultimamente eu brinquei, né, na Feira do Livro, eu tava lendo muito mais lei, decreto, regulamento do que a literatura que eu gosto. Então essa é uma das fontes. E eu tenho cuidado muito de mim, assim, no sentido da psicologia, de tentar não puxar tudo. Eu sou muito dedicada no sentido de que às vezes até passa do que era o meu alcance. E comprometida que as coisas funcionem, eu tento fazer a minha parte, se eu posso, eu tento fazer a do outro também. E aí às vezes eu tenho que dar essa seguradinha, assim, calma, não é teu. Não é meu, eu vou ter que dar conta até onde vai o que me compete, e aí vai um jogo de cintura interno. Tu acha que para nós mulheres é difícil delegar? Aline? Eu acho que a gente fica muito apegada a ter que dar tudo muito certo. Eu acho que pra mulherada em geral eu sinto isso, é sempre muito dedicada, muito tenho que fazer, missão dada é missão cumprida. Justamente talvez por algum preconceito, por algum conceito de que a gente tem que sempre estar superando expectativas. Eu sinto um pouco disso muitas vezes, assim. Me parece que às vezes para os homens é mais leve, é mais fluido, é mais fácil, porque não se tem uma expectativa. Eu acho, né, uma visão muito pessoal. Eu acho que para as mulheres sempre tem um olhar de que, né, tem que superar, tem que se igualar, tem que buscar o espaço, que muitas vezes não é um processo muito fácil, né, é uma coisa um pouco mais espinhosa, assim, até a gente provar esses valores. Não que a gente tenha que, porque a gente sabe que tem esses valores, mas para que isso seja tranquilamente aceitos, né, os próprios meios de decisão muitas vezes são muito mais masculinos, os lugares, né, que exercem definições são de um poder mais, né, de influência mais masculina, e a gente traz um outro pensamento, assim. E na política, Aline, como é que é isso? Uma mulher na política, você já tinha se imaginado à frente de uma secretaria, que é um cargo, né, importante dentro de uma prefeitura, e que são poucas as mulheres secretárias, eu acho, né? São quantas hoje? Somos em 8, entre secretárias e presidente, de um universo de 23, se não me engano, se não me falha a memória, de pessoas. Então, realmente... É menos da metade ainda. É bem menos da metade. Mas eu acho que, assim, é a primeira vez que tem um time tão grande de mulheres à frente das secretarias. E isso é muito bacana também, porque temos uma vice-prefeita, também porque tem um entendimento entre os próprios colegas, assim, de solidariedade, de um olhar afetuoso para essas diferenças. Então, isso tem sido bem bacana. Nunca me imaginei como uma gestora pública, especialmente porque isso é, né, uma questão técnica, mas que estava sempre muito distante da minha realidade. Sempre fui muito antenada nas questões que envolvem, né, a política não partidária, mas a política de uma cidade, enfim. E quando veio o convite, assim, foi... Nossa, que desafio, assim, né, enorme pela frente, e fiquei muito grata
por entenderem que eu tinha as competências para isso, porque, poxa, é difícil, a gente lida com toda uma cidade, a gente lida com as expectativas das pessoas, com a expectativa do artista em mostrar o seu trabalho, especialmente no caso da Secretaria de Cultura, mas do público em receber as atividades na sua comunidade. A gente lida com a expectativa política também, porque afinal, né, tem uma questão eleitoral que coloca um partido ou um candidato a ser o prefeito, então tem uma série de expectativas que permeiam, assim, então eu me senti muito lisonjeada com o convite. E é difícil, vou te dizer, a gente sempre respira fundo e mantém a elegância, mas às vezes a gente sai aflitos, né? Só imagino. O que te faz perder a elegância? Descer do salto? Acontece isso com a Aline ou não? Acontece. Pra mim, acho que o pior é quando me puxam um tapete, ou tentam puxar um tapete. Tipo, gente, a gente combinou isso, e isso não tá assim. Isso é uma coisa que eu sou muito... dessa questão, a gente confiou a lealdade, vamos juntos até o fim. Se deu errado, bom, vamos fazer o meia-culpa, vamos trabalhar e vamos lá. Acho que quando tem essas coisas que e eu não tô falando isso só da gestão, tô falando isso em qualquer situação de vida, assim, sou muito de, ok, a gente combinou, a gente vai cumprir. Né? Então isso me tira do prumo, assim, eu fico muito chateada. E claro, né, a veneta gringa às vezes, vontade de esganar, mas tudo certo, a gente segue, tenta respirar, tenta não pegar o que é nosso e seguir, né? Como é que tu trabalha a tua espiritualidade, Aline? Tu trabalha ela de alguma maneira? Tu acredita muito nessa coisa de a energia que a gente dá é a que volta pra nós? Eu trabalho mais no sentido da natureza, dessas conexões, sou muito mais Gaia e, ok, as boas energias fluem, eu preciso seguido estar em contato com a natureza, cachoeira, plantas, eu me sinto fortalecida quando eu consigo esse tempo, sabe? Então eu trabalho muito nisso. E eu também penso bem nesse viés, assim, o que eu ofereço é o que eu também recebo. E a gente, né, tenta nessa corrente do bem. Vamos tratar, né, a gente sabe que o mundo é redondo, as coisas giram, vamos fazer da maneira que a gente gostaria que fizessem conosco. Então eu trabalho muito nesse sentido, assim, né? Tuas próximas férias vão ser aonde? Praia. Eu preciso de praia, conexão, sol, mar, adoro. E aí eu consigo também me sentir inteira, né? Me reencontrar, apertar esses pontinhos, né? Que a gente às vezes deixa pra trás na correria do dia a dia, assim. Então, final de festa da uva, aí eu vou conseguir, né? Umas férias pra poder relaxar. Não conseguia me sentir tranquila antes de entregar o desfile e antes das atividades culturais estarem acontecendo no pavilhão, no parque, então... Agora é só esperando esse momento, muito trabalho ainda, né, porque quando termina também tem toda uma desprodução, tudo isso, mas já tem um respiro programado. Que legal. Aline, você tinha peça Vivita Cartier, né, eu ainda não te vi, conta pra gente, porque é um personagem muito emblemático, na verdade aconteceu, né, uma história real da Vivita, você dá vida a ela. Resume aí a ópera um pouco pra gente. Muito bom. A gente, Vivita Cartier é encantadora, né? Uma moça porto-alegrense que veio para Caxias, especialmente morou em Criúva, né? Quando ela tinha 19 anos, mais ou menos, ela se mudou para Caxias em função de uma tuberculose, né? Ela descobriu a tuberculose e veio para se tratar nos ares da Serra. E ela, em Porto Alegre, era uma moça jovem carnavalesca, à frente do seu tempo, muito criativa, declamadora, poetisa. E ela veio para Caxias para tentar achar a solução, porque os ares, né, do campo da Serra eram melhores, enfim. E nesse período em Caxias ela produziu muitos textos, muitas poesias, né, e uma vivência muito emblemática mesmo, muito cheia de símbolos. Ela, quando, né, viu que realmente foi dado um tempo de vida para ela de 2, 3 meses, que ela não passaria disso, e ela viveu mais 6 anos praticamente, depois desse diagnóstico. E nesses 6 anos, a cada inverno, ela tinha certeza que seria o fim dela, porque a tuberculose, a tosse, né, tudo isso piora muito, né, nessa época do ano. E ela andava a cavalo pelo campo, ela andava muito de pé descalço, se vestia de noiva, fazia grinaldas com flores do campo, costurava as folhas que caíam das árvores no outono, ela costurava de volta nas árvores, como se fosse costurar a própria vida, voltar, manter-se viva.
E quando a gente conheceu essa história através do Marcos Fernando Kirst, do livro, né, que fez toda uma busca da biografia dela, nós nos encantamos e a gente pensou, né, o Jonas especialmente, gente, a gente precisa trazer isso para as pessoas conhecerem essa pessoa tão à frente do seu tempo, numa época também tão de machismo, tão de, né, mulher não podia patinar, e ela era a primeira patinadora do Rio Grande do Sul, que se tem, né, uma memória assim registrada. E a gente começou a pensar em como seria essa Vivita, que força ela teria, e a gente fez um espetáculo então falando da vida dela com esses recortes de como seria essa Vivita, os seus anseios, enfim. E a gente fez um espetáculo de uma vivência, então as pessoas não tinham um lugar de plateia, um assento fixo. Elas vivenciavam a rotina, os momentos dessa personagem livres no espaço. Então, para mim, como atriz, foi bem desafiador também. Claro, eu venho do teatro de rua, então já tenho uma facilidade com essa situação de não ter exatamente controle de onde as pessoas estão na plateia e das interferências, mas foi muito bem visto isso, porque o público se sentiu parte de estar do lado, de estar tomando um café, de estar circulando junto no ambiente. E, claro, tem momentos muito leves, muito românticos, porque ela traz isso, e tem momentos que ela está escrevendo. Tu tá sozinha em cena? É mais ou menos, é um solo, é só a Vivita, a personagem principal, condutora de toda a história, mas tem 6 outras pessoas que são performances, que eles ajudam a dar um recorte, por exemplo, quando ela está na cena que ela descobre a tuberculose, dá um tempinho, vem um doutor que fala, né, dá o diagnóstico, então o público vê o doutor dando um diagnóstico para ela. Aí tem um outro momento que a gente queria dar um contexto histórico do que estava acontecendo no mundo naquela época, para que o público entendesse quem era a Vivita, em que momento da história ela estava vivendo. E aí vem um jornaleiro dizendo extra, extra, navio afunda, Titanic. E aí traz a história, um pequeno contexto por outras vozes, que são as vozes que, né, o mundo estava falando naquele momento. Então, um espetáculo de quase 2 horas, Uau. de toda uma vivência no Moinho da Cascata, nos 3 andares, parte externa. Tinha, né, uma série de cenas assim muito diferentes e que nos deram um prazer muito grande de montar, assim, justamente por mostrar a imagem dessa mulher que foi uma batalhadora, que abriu caminho para tantas outras e que, se a gente como arte, como mulheres, não ressignificamos, elas vão ficando esquecidas, né? Logo, logo vai voltar a Vivita aí. Esperamos que sim. E o que a Aline Fernanda tem da Vivita ou gostaria de pegar dessa Vivita? Muito mais coisas do que eu imaginava. Quando a gente começou o processo, assim, foi muito legal. Uma porque, né, venho da colônia, da terra, dessa ligação com a natureza que é muito forte na Vivita, de inventar as poesias, de tentar achar esse lugar poético de mundo, e eu me identifico muito com isso. Eu sou muito de tentar achar analogias, de tentar buscar significados nas coisas, assim, então acho que ali eu me identifico muito. Sou uma romântica também, ela também, sempre ela muito apaixonada. Acho que eu tenho um pouquinho disso, assim, na minha história também, dessa vontade de viver, sabe? Acho que isso eu me identifico muito com Vivita. E vou te dizer que mulher forte ela, né? Que batalhou tanto à frente no seu tempo. E aí eu fico pensando, olha, né? Quizá eu possa fazer a diferença junto com tantas outras mulheres. Como a gente viu no próprio desfile, né? Um desfile recheado de mulheres à frente das suas áreas. Então, acho que dá pra trazer um pouquinho dessa força de Vivita pra compartilhar com nós todas hoje em dia. Buscar inspiração, né? Pra gente encerrar nossa conversa, Aline, qual é o som que habita o teu coração, assim, hoje? Um som, uma música, um sentimento, uma música, o que você quiser. Olha, eu acho que hoje esse respiro de festa me move e foi durante muito tempo sonhado esse momento, então eu fico muito feliz com isso e acho que ver as pessoas começando a ter esperança de uma retomada, de estarem juntas nas atividades, de ter brilho no olho, de ir pra rua, assistir um espetáculo, participar de uma orquestra.
Eu acho que isso é um momento que me gratifica, assim, de estar fazendo parte disso e de ver isso acontecendo, porque como fez falta, né, a arte, a cultura e todas essas atividades nesse período de reclusão. E que bom a gente estar vendo isso voltar, então isso dá uma palpitação a mais, né? Que bom, Aline, foi um prazer falar contigo. Tomara que a gente possa ter em Caxias do Sul muitos outros momentos de festa, de encontro, de celebração. E isso faz tão bem para nossa cidade. Eu acho que dá uma oxigenada e oxigena a alma da gente também. Isso traz autoestima, a gente fica mais alegre. Acho que isso tudo faz muito sentido, que a gente possa sim, né, ter sempre isso pulsando na cidade, porque faz bem para todos nós, né? Com certeza. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Pela tua trajetória. E a gente vai te dar um presente da Botânica Boutique Floral, umas flores para você levar para sua casa também hoje. Muito obrigada, já saiu colorida e florida daqui hoje. Obrigada, Aline. Obrigada. Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui. Um beijo para você, a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.